Vasco formaliza proposta por Nino. Vasco enviando oficialmente proposta por zagueiro. Atacante de peso é oferecido ao Gigante da Colina. O Vasco muito próximo aí de anunciar uma contratação histórica e outra contratação de peso. Daremos a vocês mais detalhes aí da reunião que aconteceu ontem, envolvendo a cúpula da ECAP e também com uma novidade, Departamento Jurídico da Crefisa na área. E vão falar muito aí sobre Vasco da Gama e Botafogo, jogo no Newton Santos, logo mais. Perfeito? Peço a você, meu amigo vascaíno, que ainda não é inscrito no nosso canal, para você poder se inscrever e vir a fazer parte da nossa família Tetros Maltinos. Não deixe de se inscrever. Mais da metade de vocês que nos assistem periodicamente ainda não são inscritos no nosso canal. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo, um jogo muito difícil, muito delicado para o Vasco da Gama. É uma decisão, jogo de 6 pontos. E para o Vasco hoje é decisão. O Vasco precisa recuperar os pontos que deixou passar em São Januário contra a equipe do São Paulo para poder manter a chama viva desse G7 aí. Perfeito? O Vasco da Gama, para esse jogo, conforme vocês têm conhecimento, sem o PH e também sem o Nuno, respectivamente, entrando aí o Puma Rodrigues e o Vegete, tá? Sobre a situação envolvendo o atleta Cauã Barros. O Cauã Barros pediu para ir para o jogo, fez tratamento intensivo durante toda a noite e será reavaliado momentos antes da partida para saber se terá condições ou não. A tendência é que o Barros vá para o jogo, o jogador se concentrou. Então vamos torcer. Se o Vasco tem os seus problemas aí referente à suspensão, o Botafogo também está com o departamento médico cheio, então não tem desculpa. É vencer ou vencer. Deixa o seu placar. Todo mundo que assistir esse vídeo aí, deixa o placar aí de quanto que vai ser esse jogo. Perfeito? Bom, a gente fala aqui também agora sobre a situação do Vasco da Gama. Meu amigo, essa reunião que teve aí com a Leila Pereira ontem, isso mesmo, a Leila Pereira ontem, ela fez uma reunião, na verdade, não é nem a Leila Pereira, né? Na verdade, essa reunião aí é o Lamarca, que é o grande entusiasta aí da gente simplesmente ter a Crefisa como parceira. E a novidade que a gente teve aí ontem é a seguinte, que o Vasco deixou encaminhado esse acordo com a ECAP para recuperar esses 31% das ações para poder revender para a Leila Pereira. Isso mesmo, tá? A gente passa essa informação para vocês aí, que caiu como uma bomba lá no Palmeiras, né? E aqui no Rio de Janeiro, eu vou falar o seguinte: só está faltando quantificar o valor, se chegar num acordo aí, que o Vasco vai recomprar essas ações, fazer o repasse aí para a Crefisa. A Leila é bacalhau. E ontem a gente tomou conhecimento
Falei isso na live da parte da noite, por isso que é importante vocês estarem sempre nos assistindo à noite. E disse eu aqui que o Vasco da Gama, sem esse aporte financeiro da Leila Pereira, não teria condições de simplesmente manter as coisas em dia, esse aporte de 80 milhões de reais. Então, eu passo aqui para vocês essa novidade, tá? Envolvendo a Leila Pereira, que já está trabalhando nos bastidores para ajudar Pedro Paulo a montar um time de ponta. Informação que a gente passa para vocês, independentemente do Vasco jogar a Libertadores, o Vasco vem com um time competitivo, o Vasco vem com um time muito forte para 2026, tá? E aquilo, o que está acontecendo somente é possível por conta aí da Leila Pereira. Situação aí envolvendo, meus amigos, o Ryan, o contrato aí basicamente renovado, tá? Que alegria saber que o Ryan vai ficar mais um pouco aqui conosco, até 2030 o contrato dele, uma multa rescisória chegando na casa de 70 milhões de reais. Mas a situação é a seguinte: as duas grandes notícias do dia estourou antes do jogo. O Vasco formalizou, o Nino já tem uma proposta em mãos para ser atleta do Vasco da Gama, tá? O Vasco mandou uma proposta para o jogador e para o Zenit, se falando em algo em torno de 8 milhões de euros, tá? Pelo Nino, e o Zenit ficaria com uma porcentagem ainda dos direitos federativos do jogador. Perfeito? Então, novidade, chupa Fluminense, Felipe Melo vai ficar maluco, malucaço, porque o Nino está chegando aqui no Vasco da Gama. O Admar, o que ele trabalhou, né? E a intenção aí é realmente que o empresário do Nino venha colocar o jogador aqui no Vasco da Gama. O empresário do Nino é o mesmo do Robert Renan. Ele viu a vitrine que o Vasco da Gama tem sido para o Robert Renan e quer o melhor para o jogador dele. Outra situação é o jogador Rony, tá? O Rony, o Rony que quase veio para o Vasco da Gama, tá? No começo desse ano. O jogador não está feliz lá no Atlético Mineiro. Esse ano chegou a colocar o Atlético Mineiro aí na justiça. O Pedro Paulo tem um bom relacionamento aí com o pai do jogador, que é o agente dele, tá? E o Rony pode pintar aqui no Vasco da Gama. O jogador foi oferecido ao Vasco da Gama. O jogador não caiu nas graças lá do Galo, né? O jogador oscilou muito. O jogador foi oferecido ao Gigante da Colina. Então, duas grandes contratações que podem pintar aqui no Vasco, tá? E o Ryan é do Vascão. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!